E aí, voltamos. Voltamos. A pergunta é: vocês estão me ouvindo? Tá demais aqui, gente. Meu Deus do céu. É o Satanás. Eu te repreendo, diabo. Todo dia dá certo, por que que hoje não tá dando? Vamos lá, gente. Vamos lá. Hoje tá difícil. Vambora, Ângelo. Entra aí. Entra aí, Ângelo. Por favor, tô te esperando. Cadê você? Cadê você, Ângelo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo agora? Entra aí, visualiza aí pra eu poder te receber aqui. Sem áudio? Ô, confusão. É, Deus. É, meu filho. Tá pesado o negócio. Não, mas não é, eu tava perguntando aqui pra mim, né, que entende, é o próprio Instagram que tá com problema, não é sua internet, né, minha. É porque é muita gente online e não tem condições. Tá alta demais. É. Bom, Entendeu? mas eu não perdi, Fé, mas eu não perdi a linha de raciocínio. fé, esperança e amor. Isso. As três virtudes que C.S. Lewis falou. Isso, as três virtudes teológicas. Então, eu penso que a fé, ela se conecta com o passado, a esperança com o futuro e o amor com o presente. Ou seja, eu tenho fé naquilo que Jesus fez na cruz por mim. Sim, Eu tenho esperança naquilo que Jesus fará no futuro por mim. sim. E quando essas duas realidades estão firmes, então no presente eu tenho amor. E o amor é a realidade da igreja. A igreja é a manifestação do amor. Então, quando você tem o entendimento do evangelho, no sentido da graça passada manifesta na cruz, e o entendimento do evangelho, da graça futura, manifesta na segunda vinda de Jesus, essas duas verdades, quando bem firmes, manifestam a vida da igreja no amor no presente. E aí, dentro do texto que você colocou, Sim. que todo aquele que tem nele essa esperança se purifica a si mesmo, assim como ele é puro, é desse texto que eu costumo sempre falar que aquilo que eu creio sobre o futuro define o meu presente. Por Sim, quê? senhor. Claro. Porque Você quer, logicamente, define a forma que você vive. exatamente. Então, o que acontece? Se eu tenho esperança, todo aquele que tem nele essa esperança se purifica a si mesmo. Então, a chave da pureza não é vergonha na cara. A chave da pureza é esperança. Meu bem, você pode pegar meu computador? Então, a chave é a esperança. Quando eu tenho uma esperança firme, então eu tenho uma mudança. E, basicamente, em outras palavras, é o que você falou aquele dia.
nós já estamos com o exame da criança que vai nascer. Sim. Ou seja, se nós já sabemos que algo vai nascer, prepara Sim. o quarto. Prepara o que está por vir. Com certeza. É esse pensamento. Com certeza. Se você não tem a esperança no que vai acontecer, por isso que a sua escatologia define muito como você vive hoje, né? Não vamos entrar em doutrinas aqui, mas a doutrina do rapto, por exemplo, deixa você meio folgado, meio meio irresponsável naquilo que você precisa fazer. Existem dois extremos. Sim. Existe um extremo na escatologia, que é muito positivo, e outro extremo que é muito negativo. Então, o extremo do rapto é o ponto negativo. Em que sentido que seria negativo? Negativo no sentido de que não há esperança de trazer algum tipo de transformação social nesse mundo. Sim. Porque o mundo vai só piorar e eu tenho que esperar a volta de Jesus para ele me arrebatar e vai ficar um mundo do anticristo. Sim. Essa não é a melhor perspectiva. Mas tem outra muito positiva que pensa: nós vamos dominar sobre tudo, nós vamos cristianizar o mundo vai se tornar o reino de Deus e Jesus é a cereja do bolo depois que a gente conquistar toda a cultura para Jesus. Então, eu creio que esses dois estão errados, mas tem verdades no meio. Sim. Por exemplo, quais são as verdades que eu percebo no aspecto dessa linha mais negativa? É porque essa linha mais negativa é a linha mais engajada em evangelismo. É a linha mais engajada, por exemplo, em salvar almas para Jesus. A linha mais positiva é mais focada em justiça social, afetar a cultura. E eu acho que essas duas coisas são importantes. Tem que ter evangelismo e tem que afetar a cultura. Com certeza. Então, os extremos não é bom, mas eu creio que o equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é engajamento cultural com martírio. Engajamento cultural com martírio. Ou seja, eu vou me envolver com a cultura, eu vou ser sal e luz, sabendo que esse mundo é mau. E porque esse mundo é mau, então eu sei que é possível, sim, que eu seja martirizado. E tem uma passagem, falando sobre martírio, em Apocalipse, capítulo 6, que mexe muito comigo. Apocalipse 6 são os selos que estão sendo abertos, minha perspectiva é futurista de interpretação da Bíblia, então eu creio que esses selos serão abertos ainda no futuro. Sim. E aí tem um texto, a partir do versículo 9, que diz assim, é algo que vai acontecendo no futuro. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. E eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi dado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até que, essa expressão agora é forte, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos assim como eles também haviam sido. Então, existe um número, Deus tem um número específico de cristãos que vão ser martirizados antes da volta de Jesus. E nós não podemos negar esse fato. Sim. Então, existe o martírio. Agora, e por que existe o martírio? Existe o martírio porque a sociedade não quer o reino, porque o mundo não quer Jesus. Por causa disso eu vou abandonar? Por causa disso agora eu só vou ter igreja e não vou tentar tocar a sociedade positivamente, sendo sal e luz? De maneira nenhuma. Então, sim, nós fazemos o máximo que for possível para abençoar a cidade, sabendo que a cidade não é o reino. Nós queremos a cidade que vem do céu. Mas nós pegamos os valores da cidade que vem do céu e começamos a trabalhar na terra agora. Por quê? Creio eu que todos os valores do reino de Deus que nós conseguirmos implementar na sociedade hoje, quando Jesus voltar, ele vai continuar com aqueles valores. Um exemplo simples. Se, por exemplo, alguém, um cristão, ele está na política, ele está trabalhando na área da política, e ele influencia a política com valores do reino de Deus. Por exemplo, ele ajuda a estabelecer uma lei, ele ajuda a aprovar uma lei que reflete uma verdade do reino de Deus. Quando Jesus voltar para reinar na terra, ele vai pegar essa lei e usar essa lei. Ele não vai inventar uma lei nova, por quê? Porque aquela lei que você estabeleceu já é reflexo do reino dele. Ou se você fez uma escola, ou se você fez tudo que você fez nessa era, que reflete o reino de Deus, vai continuar na era vindoura. Então, essa relação de eu tenho uma esperança futura e me preparo.
Mas, ao mesmo tempo, esse preparo precisa ser aquilo que eu gosto, uma expressão que eu gosto muito de usar, sinalização. Jesus disse, esses sinais acompanharão os que creem. Então é muito interessante que a palavra sinal, basicamente, é uma placa que aponta para algo. Então, o sinal de cura significa que todo mundo no reino vai ser curado. Ressurreição dos mortos significa que no reino todos os mortos vão ressuscitar. Todos os sinais, só que ao mesmo tempo você pode ter outros sinais, como uma boa escola na cidade, como um sistema de saúde bom na cidade. Tudo isso são sinais. Não quer dizer que é o reino no sentido de que Jesus já está reinando aqui, que aqui o reino já foi estabelecido. Não. Foi estabelecido sinais do reino vindouro, ou a expressão que está em Hebreus capítulo 6, os poderes da era vindoura. Então, a era vindoura não chegou, mas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, eu uso essas realidades para estabelecer algo hoje. Não quer dizer que já foi estabelecido. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou fugir dessa realidade de me envolver. Eu acho que eu também penso assim que o reino se manifesta quando o rei chega, né? Mas eu estou manifestando a vontade dele agora. Isso. Nós somos basicamente arautos dele. Então, quando nós, como João Batista, por exemplo, manifestamos os sinais do reino, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos dizendo, ei, por exemplo, quando você chega, vamos dar um exemplo simples. Claro. Você chega para uma pessoa e fala assim, no reino de Deus, todas as pessoas vão ter saúde. E aí ele fala, não creio nesse negócio de reino de Deus. Tá bom, você tem câncer, não tem? Seja curado em nome de Jesus. Mas também pode ser de outra forma. Por exemplo, você chega numa família que está sendo destruída e diz, no reino de Deus vai ter paz e não vai ter desunião. Eles falam, não creio. Tudo bem, mas eu vou declarar shalom do reino sobre essa casa, eu vou ensinar o evangelho nessa casa, e não vai ter divórcio, e não vai ter briga, porque assim vai ser no reino de Deus. Então, todas as áreas podem ser afetadas pelos valores e sinais do reino vindouro. E isso significa que nós sinalizamos para a sociedade esse reino por meio daquilo que nós estamos fazendo. Essa sinalização é um aspecto da pregação do evangelho do reino. Sim, senhor, é isso, Ângelo. E é nessa acomodação que muita gente entra no comodismo, né? E aí torna a igreja, ela se torna uma coisa assim, uma rotina que ela não manifesta o reino. Ela se torna uma rotina de culto, uma rotina de serviço, mas o serviço dela já não manifesta mais o reino. Assim, como a gente vê, por exemplo, você pode ver em coisas como ideologias. Por exemplo, vamos dar um exemplo nas ideologias. Você tem ideologia de esquerda, ideologia de direita, tudo mais. O que são as ideologias? As ideologias nada mais são do que uma espécie de cultura e valores que são abraçados, e quando essa cultura e esses valores são abraçados, eles criam movimento. Da mesma forma, o reino de Deus precisa gerar movimento na igreja. A igreja se move pelo reino, mas ela não é o reino. O movimento da igreja é se movimentar a partir desses valores. E esse é que é o problema. É que quando a gente não permite que a igreja se movimente a partir dos valores do reino, ela deixa de ser movimento e passa a ser monumento. É forte, meu amigo. É forte. É gostoso demais falar disso. Então, essa esperança é que faz com que a gente viva agora em obediência. Isso. É essa esperança que arremete a gente para Lucas capítulo 6. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Vocês dizem que eu sou o teu Senhor, mas você não vive a sua vida na esperança daquilo que eu fiz e daquilo que eu estou por fazer. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje, todo mundo quer entender os seus dias, né? Os dias, e quando a Bíblia fala dos dias de Noé, dos dias de Abraão, os dias de João Batista, eu acho que foram homens que eles entenderam e compreenderam nos seus dias o que aconteceu e o que estava por vir. Então, os dias levaram o nome dele justamente porque ele se moveu. Sim.
Som. Tá sem áudio lá no dele agora. O seu tá sem áudio. Você tirou o áudio. Luiz, acho que o seu tá sem áudio.